outras cidades do interior e até mesmo na capital. Eu vou começar com 3 proposições que depois vocês podem pensar se tem sentido ou não. Se um governo ou os governos não conseguem prover educação básica de qualidade, justiça de qualidade, saúde, coisas básicas de bem-estar, se um deputado, senador, vereador, prefeito, governador não conseguem prover uma educação de qualidade que os faça remeter os seus filhos ao ensino público obrigatório, o ensino básico público obrigatório, então tinha que ser obrigatório mesmo, né? E quando um deputado, governador, prefeito, senador adoece e eles vão para um centro de referência longe dos hospitais que eles ajudaram a montar, a prover, certo? Onde que está a capacidade dele controlar a sua vida? Dele determinar o que você pode ou não fazer, dele controlar a sua vida. A gente está vivendo uma crise ética, moral, comportamental, está piorando. Você nota isso? Você já notou isso? Que está tudo piorando, essas coisas estão piorando. A noção de justiça, a noção de ética, a noção de comunidade, o apreço à comunidade. Aliás, a comunidade mudou de nome. A comunidade mudou de objetivo. Virou um nome para definir os guetos ou as áreas de supostamente proteção humana ou proteção humanista. Na verdade, comunidade você tem volta, você vive em comunidade. A comunidade, o objetivo da comunidade é a convivência e você ter força política para apoiar levantar um deputado, um candidato à política, um político para te representar. Isso é comunidade. Comunidade é você sair no seu portão e saber que você está compartilhando com o portão do vizinho. Se você tiver um prédio, você está compartilhando com os seus vizinhos a mesma escada, as escadas, os bens comuns. E quanto pior estiverem essas partes comuns, pior é para você. E você vai ter a sua vida se deteriorando. Quando você cria guetos, quando você deixa que a política crie comunidades vulneráveis ou não, você está deixando que políticos que não te provêm educação de qualidade, justiça de qualidade, saúde de qualidade e bem-estar, né, dirijam a sua vida para que você se culpe dos erros deles. É claro que quando você vive em comunidade, você precisa ajudar os que precisam
ele não dependa de políticos desonestos em situações de penúria, alheios à vontade dele, alheios à sua sorte. Então a gente precisa resgatar e viver em comunidade. Por que eu estou falando isso? A gente está num turbilhão de problemas em que a única coisa que você não pode abrir mão é pagar imposto. E você às vezes não pode nem cobrar isso. Realmente você tem que pagar imposto. Impostos são para manter a comunidade viva, para você. Você vai pagando autoridades para proverem educação básica, escola básica de qualidade, justiça de qualidade e justiça isenta de qualidade. Bom, por que eu falo isso? Então o que isso tem a ver com imóvel, com vendas de imóveis? Eu vou contar uns 4 fatos, 4 coisas que, se não são antiéticas, estão bem à beira da falta de ética. E o ruim disso é que isso atrapalha a nossa vida. A vida começa a ficar mais complicada, né? Você começa a ficar tendo que ter cuidado com tudo, sabe? A vida de ser humano comum, de cidadão pacato, você não tem mais direito de ter essa vida, sabe? De pagar seus impostos, ganhar seu dinheirinho tranquilo no que você escolheu fazer, que não seja ilícito, né? E, poxa, você acaba gastando uma energia desnecessária, uma energia enorme, sabe? E não só para se manter, mas para engolir suas mágoas, para chorar suas mágoas, para chorar suas dificuldades e tudo mais. Um primeiro fato foi quando a gente mudou para a praia, a gente morou um tempo de aluguel, conseguimos manter tudo numa boa, resolvemos financiar um imóvel pela Caixa. Procuramos, leitor, normal, achamos uma casa que estava dentro das nossas condições. É claro que quando você financia, quando você compra uma casa, ou quando você financia uma casa, você tira o resto do seu corpo, você tira tudo, porque vai ter até gente lá de Londres, de alguns estados americanos, que fala, pô, mas qual que é o estresse de você ter uma casa própria e tal, que você... Não, o estresse é que aluguel aqui é muito caro, tudo aqui é muito caro. E a gente ganha relativamente pouco. Existe uma casta que ganha muito, que não se contenta com pouco. Existe uma casta que gasta o que a gente não tem, a gente paga um imposto tão sofrido, e tem uma casta que acha que ser esperto é tudo. Então o dinheiro está ali disponível para quem quiser pegar. O cara vira um gestor público, ele vira um político, ele acha que a verba, o seu imposto que você pagou é dele. Ele pode fazer o que ele quiser, e eu já vi gente falando sobre isso, é ignorante, eu sou esperto. A lei da esperteza, a nossa esperteza brasileira, que tem gente que elogia. Outro dia eu vi um jornal, uma pessoa falando, não, que uma das coisas que o estrangeiro mais admira no brasileiro é o jeitinho. Não é. Eles admiram, às vezes, a criatividade do brasileiro. Porque o brasileiro, ele é um lutador, antes de tudo.
ele precisa, se um cidadão americano tem que matar um leão por dia, aquela história da lebre tem que correr muito, e se o leão não comer a lebre, ele morre, aquela história desse lá que eu esqueci como é que é, né? Que isso justifica tudo. Não justifica nada. Não justifica nada. Se você vai num país europeu, e se o cidadão atravessar fora da faixa, tem um cara, um guardinha com uma maquininha para cobrar uma multa dele, ou para registrar ele num cadastro qualquer, ou se e que aqui não tem, né? Aqui não tem. Mas é porque eles chegaram num grau de comunidade que eles sabem que tudo que você faz, que tudo que a pessoa faça que atrapalha o outro cidadão, ele está roubando desse cidadão no mínimo o tempo dele. Então, tudo bem. Aqui nós somos um país de... A maioria luta muito para ganhar uma merreca e a briga é insana entre essa classe média, essa classe que paga impostos, que mantém as forças políticas do Brasil. Bom, a história é o seguinte. Então, quando a gente veio comprar, a gente comprou um imóvel, fiz o financiamento, como deveria ser. A gente teve que fazer num agente da Caixa, né? Porque agora não adianta você fazer no balcão direto da Caixa. A Caixa Econômica te indica um agente, e aquele agente supostamente ele está por dentro de todos os trâmites, de toda a documentação necessária que precisa. É uma boa iniciativa você ter agentes que te orientam, que façam esse serviço para você. Mas quando você convive com pessoas de ética relativa, aí começam as espertezas que depois que a gente fica com a cara de otário e que nem é pela situação, mas é pela imprevisibilidade da situação, uma coisa que você não contava. Então nós fizemos o financiamento, preenchemos os papéis todos, o proprietário antigo forneceu lá uma certidão de isenção, o imóvel apareceu como isento de taxações externas, tinha uma atitude, uma cláusula relativa que falava que qualquer débito em nome do antigo morador, do cara que nos vendeu o imóvel, ele estaria. Mas aí o que acontece? A gente veio, fez a reforma do imóvel e tudo, pagamos os tubos. Aliás, fizemos a reforma, a gente está aqui há quase 10 anos, já fizemos várias reformas, mas outro problema de litoral é mão de obra. Poxa, aqui é sofrido, sabe? Parece que todo mundo acha que é esperto, que você tem obrigação de sustentar malandro, desculpa a palavra, sabe? Mas a gente começou várias obras aqui, pagou, não consegue cumprir um contrato rapidinho, uma coisa rápida de fazer, ele deu o preço, fez o contrato, aí no outro dia ele já está cobrando uma coisa que não era possível, aí você vê sua obra que você esperava que levasse um mês, leva 1 mês, 2 meses, 3 meses sem sair do lugar, parece porra, você vai reclamar, o cara ainda briga com você, complicado, né? Eu comprei material adoidado, comprei uma panela, comprei furadeira, equipamento para ajudar na construção. Aí quando a gente cancelou o contrato do cara que não estava conseguindo entregar, aí no dia que ele veio tirar, misteriosamente baixou um ladrão lá, arrombou a casa em construção, levou tudo que passou supostamente por uma janela, né, mas que não cabia uma pessoa com os bens que ele levou, e deixou a porta trancada e só tinha uma pessoa com essa chave. Então,
mas vem ao caso. Então a gente gastou muito com manutenção da casa. Quando, alguns meses depois, chega o corretor com uma cobrança de IPTU vencida. Cobrança de anos de IPTU. E aí é que está a armadilha. Aí que está a grande armadilha. Para vender a casa, o antigo proprietário fez parcelamento da dívida. E o parcelamento da dívida simplesmente reporta que a casa está livre de ônus. E o nome do proprietário está limpo. Compramos a casa, aí passou-se um tempo, ele não cumpriu com as obrigações dele, porque simplesmente a casa mudou de dono. E as dívidas de IPTU antigas estão em nome da casa, em vez da casa. Não estão presas, não ficam vinculadas com o antigo caloteiro. Aí você vira o caloteiro. E não é fácil isso. Não é fácil. Porque qual foi minha surpresa quando eu tive uma conta de banco bloqueada. E só tinha pego uma conta pequena, o que tinha lá foi simplesmente bloqueado e apropriado pela prefeitura para pagar ao mesmo tempo que a gente recebia um processo com 40 mil de IPTU, mas que dava um descontinho, que virava 11 mil e tudo, mas meu bolso já estava virado do avesso de tanto pagar mão de obra ruim e o sacrifício que você tem para comprar uma casa, mesmo que seja financiado, você precisa de um dinheiro para dar de entrada. Mas o cara de pau desse corretor é que vinha com uma mansidão, olha, eu vou tentar te ajudar, e aquilo o tempo passando, piorando, falou, eu entro em contato com a dona, vai te ajudar, a antiga proprietária vai dar 2 mil, e ela fala, vinha, não veio. Entramos na prefeitura, tivemos que fazer o parcelamento, pagamos uma parte do parcelamento, daí a pouco apareceu uma que estava lá, subjúdice, que era de melhoria, que há um tempo atrás foi derrubada pela justiça, mas que de repente ficou viva de novo, e agora a gente está numa crise de parcelamento, veio a pandemia, tudo que a gente trabalha na área comercial foi 1 ano de só despesa. E aí, então esse é um dos problemas. Morar na praia é maravilhoso, é muito bom. É uma cidade ainda com área de interior, você tem vizinhos, amigos, que mesmo a Covid que jogou vizinho contra vizinho, mas uma boa parte das amizades permanece, você se sente vivo, você participa. Então aí, se você quer pra praia, venha para morar a 300 metros da areia, que você possa acordar cedo e, poxa, não tem nada igual de você pé na areia, pé na água, caminhar descalço, caminhar naquela imensidão, com sol, com chuva, é muito bom. Desde que não esteja relampeando e trovejando, porque é um lugar perigoso. Se há trovão, se há relâmpago, ninguém deve ficar na praia, porque quando você está a nível no mar, você vira a antena o para-raio da areia, então você não tem que fazer. Maravilhoso. Mas aí, quando você procurar um corretor, peça para ele, olha,
porque tem muito corretor bom, não são todos assim não. O grande X da questão é o tal que eles chamam galinha morta. Cuidado com galinha morta. A galinha morta, ela pode estar fedendo e você não sabe. Então, cuidado com isso. Cuidado com os golpes de corretor que você acabou de conversar, você está conversando com um corretor sério, chega, olha, o corretor por trás fora, toma o cartão, que eu resolvo com você, eu consigo uma galinha morta para você. Essa galinha morta, meu filho, vai morrer muito, vai ficar muito tempo morrendo. Inclusive isso é um outro problema que os corretores aqui na cidade tem muito corretor. Foi uma cidade que cresceu muito. Em 5 anos ela passou de 70 mil para 250 mil habitantes. É uma cidade linda que está crescendo muito, está ficando muito bonita aqui tudo, sabe? Você vai. A orla é uma orla imensa de mais de 25 quilômetros. E que ela está ficando linda, está ficando muito boa, tá com ciclovia para todo lado, pintadinha, tá muitos aparelhos para ginástica de adultos e crianças, né? Muito bonito, bem iluminado, de modo geral, as calçadas são bem limpas, é uma cidade bonita. Você paga um IPTU mais caro um pouco, mas nesse ponto vale a pena. Se não tiver essas galinhas mortas, se você não entrou numa galinha dessa morta aí que está fedendo, que virou sei lá. Mas os compradores, às vezes eles têm, os vendedores, os proprietários de imóveis, às vezes eles têm um pouco de responsabilidade nisso. Porque nesse caso, por exemplo, o morador ele viu uma chance de ficar livre das dívidas e passar o mico preto para o ombro de um comprador. Tudo bem, a casa não saiu muito cara na época, mas se tivesse me falado, eu já tinha entrado já fazendo isso, mas ele não falou, enganou, enrolou, porque talvez a ideia dele fosse em pouco tempo ele tinha, esse cara tinha 2 casas, tinha uma tradição enorme aqui dentro, então a ideia dele foi, daqui a pouco o imóvel dele vai a leilão, ele paga eu vou lá e recompro. Sabe, pela atitude do corretor e pela cara de pau dele, ele podia realmente ter falado isso comigo. Eu vi um burburinho no dia da compra e eu não entendi muitas palavras do dono da imobiliária. Aí depois eu fui ligando os pontos e vi que era isso. Uma outra coisa é o seguinte, eu não sou corretor, mas minha mulher é corretora, 20 anos que ela é corretora, ela trabalha no Nordeste, veio por aqui, trabalha como corretora aqui, e ela começou a vender uns imóveis, participou de aluguéis, mas enquanto ela trabalhava dentro de uma imobiliária, tudo estava mais ou menos. Mas aí começam as pedras, né? Por exemplo, uma delas, quando ela é uma pessoa muito certinha, uma pessoa que tem muita consciência disso, sabe? Por isso que eu acho que a gente não merecia esse tipo de problema. Então quando ela pega um imóvel para vender, ela corre atrás da documentação, ela vê se tem algum ônus, se tiver algum ônus, ela assume a venda, mas a pessoa fica sabendo do ônus que tem, o que ele tem que pagar, quem que ele tem que procurar. Ela ganhou uma boa experiência negociando na prefeitura os parcelamentos, vai ter que negociar de novo os parcelamentos, então ela ganhou uma boa prática. Infelizmente é uma prefeitura que tem muita gente boa trabalhando lá, sabe? A gente tem que reconhecer isso. E na verdade é difícil, às vezes, é difícil você ser honesto, viver sem problemas
um país de ética relativa, um país que confunde capitalismo com falta de caráter. O capitalismo não é vale tudo. O vale tudo destrói o capitalismo. O vale tudo destrói a vida, destrói a paz. Sabe? Isso, se eu fosse falar uma coisa que a gente tem que mudar antes, por exemplo, como a gente está na tábua da beirada, a gente tem que começar a mudar a política e mudar a nossa forma de ver a vida. A gente tem que ser mais intransigente com certas coisas. Sabe? O bem-estar, ele é uma coisa que ele não existe se você não tiver vida plena, sabe? Se você não é religioso como eu sou, eu acredito em Jesus Cristo, eu acho que Jesus Cristo é o caminho mesmo de tudo, e eu creio em Deus, sabe? E a gente tem as nossas falhas, elas são mais pela nossa arrogância, pela nossa falta de caráter, e às vezes a gente fica revoltado e acaba despejando no outro. Engraçado que você tem que conciliar, você tem que ir na justiça, abrir mão às vezes do seu direito para conciliar, sabe? Você precisa, às vezes você tem que aceitar lá na justiça a conciliação, você estando certo ou não. Você é obrigado a aceitar a conciliação, abrir mão dos seus direitos, às vezes pelo bem pelo convívio, pela boa vivência. Quer dizer, acaba o ônus do bem-estar caindo todo sobre as pessoas que são vulneráveis por serem normais, por serem comuns. Quando a gente passa, eu não conseguiria dormir. Quando você cai em dívidas que você não está esperando, aquilo vira uma loucura na sua vida, porque você tem que ninguém gosta dessa situação. Tá certo? Ninguém gosta disso. Ninguém. Tem gente que não liga. O cara vai lá, joga o chip dele fora, muda para um lugar que não conhece, começa de novo e tudo. Mas aí chega num ponto que não se consegue mais isso. Por quê? Porque o tecido social ele vai deteriorando, se deteriorando. E você vai pressionando a pessoa e todo mundo vai ficando meio maluco com isso. Mas uma outra coisa que aconteceu com a gente. Minha esposa foi lá, colocou um anúncio de alguns imóveis para vender, né? Tinham imóveis que apareciam, você tem imóveis mais baratos, menores e tudo, imóveis mais caros. Quando você começa a sua vida você está mudando, às vezes é uma boa você pegar um imóvel mais barato um pouco e depois você negociar. Sempre vai ter imóvel mais barato, sempre vai ter comprador. Ou não, mas desde que você tome os devidos cuidados. Mas aí ela foi lá, né, marcou a pessoa, veio uma pessoa de São Paulo, ela levantou toda a documentação do imóvel antes, tudo que o imóvel, se o imóvel devia, se no imóvel não devia, sabe, levantou tudo e tal, e veio, aí captou o cliente veio, e esse imóvel era em parceria com outro corretor. Aí, determinado momento, ele já estava tudo certo com o vendedor, com o comprador, a documentação do vendedor, do dono do residência foi liberada, e aí veio o comprador, marcou, né? Falou assim, olha, marcou para as 8 da manhã, 9 da manhã, mas chegou 8 da manhã, 9 da manhã, olha, eu só vou ir às 14 horas, que eu vou poder ir aí e tal. Nesse meio tempo, quando chegou umas
11 horas, ligou e falou, olha, não dá para você vir mais cedo? Eu falei, não, eu não vou comprar mais um imóvel, não estou mais interessado e tal, né? Aí a gente foi no mercado e resolveu passar pelo caminho, aí passava em frente a um certo imóvel, que foi um dos que foi demonstrado, e sai o cliente do imóvel com o corretor que tinha feito a negociação, que a gente tinha feito a parceria. Ela ficou muito sem graça e tal, e depois a gente ficou sabendo, ela fechou com esse imóvel, um imóvel pior, que ela talvez depois tenha descoberto isso, né, que tinha problemas de documentação, que eram os imóveis liberados, mas que tinha problemas de habite e alguns problemas com a Caixa, que não tinha fechado o faturamento, mas ela ia dar uma entrada considerável. Então isso é uma coisa complicada aqui, sabe? E outra coisa que nos aconteceu foi a gente demonstrar o imóvel, e no imóvel quem abriu a porta foi um faxineiro, né, que entrou junto com a gente, acompanhou tudo e tal, e aí ficou certo, o imóvel excelente, de frente para a praia, é muito bonito. Aí a gente saiu, mas a gente notou que o faxineiro ficava o tempo todo rodeando a esposa do comprador, e ficaram lá, mostraram algumas coisas, né? Aí a gente saiu, né? A gente saiu do imóvel, eu já fiquei desconfiado, falei, olha, eu acho que tá rolando ali uma atravessada, né? Aí a gente voltou, andou um pouquinho e deu uma volta. Quando chega, levamos o comprador, onde estava o carro dele e tal, ele pegou o carro. Quando a gente voltou ao pretenso comprador, lá falando com uma faxineira e uma outra pessoa, que era o irmão do dono. Mas eu vou te falar um negócio. Tem algum problema a faxineira vender um imóvel para um amigo dela, para o patrão dela? Tem algum problema um irmão vender um imóvel para o outro irmão que não é corretor? Não. Acho que não. Não tem. Mas não para um cliente que você captou. Porque atrás daquela captação, você correu atrás de documentação, né? A minha esposa, que é corretora, você andou atrás de um punhado de coisa, você gastou tempo fazendo a captação, você gastou tempo fazendo a catalogação, você entrou em contato com a prefeitura para ver qual que era a situação real do imóvel, para não entregar a galinha morta que a gente ganhou aqui de presente e tal. Mas o próprio cliente, às vezes, na busca de baixar o preço, ele não pensa. Aí é que é o furo do capitalismo, cara. O capitalista, quando ele fala em venda ou em compra, seja ele o comprador ou o vendedor, ele sabe que o vendedor vai ter o lucro dele, ele vive daquele lucro dele. Ele sabe que o vendedor vai ter as despesas dele e tal. Então o capitalismo, ele não é uma seara de você ganhar ilimitadamente, do vale tudo, do corpo a corpo, da rasteira. Não é. É o contrário. No capitalismo, você reconhece que a comercialização, o negócio comercial, como que eu vou dizer, que aquele
como que eu posso falar, que as relações que ocorrem comerciais, elas têm contrapartida. Um capitalista, um concorrente seu, ele pode vender o produto dele mais barato que o seu, sabe? Ele vai arcar com as consequências todas e tal. Mas o que ele não deve é tentar corromper essas relações comerciais de forma ilegal, de forma antiética, de forma amoral. Ele está estragando o próprio futuro. Ou ele luta pela aposentadoria dele para não precisar daquilo, ou ele vai acabar prejudicando para ele e para todo mundo e tudo, né? Então, o capitalismo, ele é ciente de que envolve que você, quando monta uma empresa, você monta uma empresa para ter lucro, que você está vendendo o seu serviço e que o seu serviço às vezes é o lucro que você vai ter, porque o serviço depende unicamente do seu esforço, tá certo? Tanto que existe em alguns países capitalistas, próprio nos Estados Unidos, que é um país capitalista na raiz, que o próprio mercado se regula eticamente, tá certo? Tá certo que hoje em dia aparecem os grandes conglomerados que simplesmente destroem a concorrência. Eles são capitalistas que gostam muito da concorrência, mas a primeira atitude deles é destruir a concorrência. Não é conviver com a concorrência. Então, mas quem que regula isso? Quem que pode regular isso? É o ser individual, é um indivíduo. A ética, ela está no indivíduo. Os indivíduos são ligados pelo inconsciente coletivo. Dentro do inconsciente coletivo, existe a ética, existe o senso de preservação, existe a necessidade de convivência. É impossível a pessoa agir mal e conseguir ter tranquilidade. Isso não faz parte, porque no fundo, quando uma pessoa age antieticamente, ele sabe que ele está passando o limite e não tem volta às vezes, que ele vai se enrolando, vai se envolvendo em tudo, que aquilo não tem volta. Pode ser um cara ter prazer momentâneo, o cara para ter um prazer. Se fosse tão bom assim, o cara não procurava ficar inconsciente ou semi-consciente a maior parte do tempo, consumindo uma droga pesada, participando de bacanais, de festas maravilhosas, festas de bagunça, né? Nas bagunças. Então só aí você tem essas três coisas que acontecem muito e que atrapalham o mercado. Uma outra coisa que eu vou falar, uma outra coisa que aconteceu é o seguinte: você capta um imóvel, isso aí acontece mais com grandes terrenos, né, locais para grandes construções que permitam construir um prédio. Por exemplo, isso aconteceu com a gente, um amigo que tinha um terreno, ele, confiando na gente, ele veio, né, e falou: olha, eu vou dar um outro problema aqui, uma outra coisa que vale notar, mas isso aí já é um insight, né, que talvez possa ajudar você, corretor ingênuo, corretor iniciante, ou corretor que age corretamente e tudo.
por exemplo, a gente é um amigo nosso nos procurou, que ele tinha um imóvel que ele queria vender, né, porque ele era um imóvel de família em um lugar grande e tal. E aí o que acontece? A gente fez um acordo com ele, como ele era Então esse amigo, ele era a verdadeira galinha morta. Mas era uma galinha morta que ele ia ganhar o valor que ele achava justo, receber o valor que achava justo, mas no mercado inflacionado era um valor que tinha margem de negociação. Mas como ele era muito nosso amigo, né, aí minha esposa fez a preparação de venda e chamou um outro para ser parceiro e tudo, e falou assim: olha, a gente não vai ganhar muito porque ele é um amigo meu, um amigo nosso, mas a gente vai ganhar uns 15 mil, a gente divide entre a gente e tá tudo bem. Aí tá, não, beleza, ficou aquele acordo muito beleza e tal, né? Uma semana depois chegou um outro corretor e com um investidor que tinha o dinheiro da compra e deu até, falou: olha, cobra um pouquinho menos, aí tirou aí aqui tá, tirou uma parte do valor e não sei lá quanto que ele teve, tipo, como eu falo, capitalista sabe que o cara vende por lucro. Aí o cara comprou, eu falei: poxa, no outro dia o cara ligou, o outro corretor ligou e falou: não, acabou de vender e tal. Aí, poxa, uma semana depois, um outro investidor comprou o imóvel 100 mil mais caro, o valor mais caro. Aí que a gente começa a ligar os pontos. O cara vai querer ganhar 7, o cara vai ganhar 50. E você está fora. Você está fora. Você acha que você é honesta. Honestidade aqui não cola.
honestidade aqui não cabe. Vale a quem tem dinheiro. Entendeu? Então, essas coisas aqui, às vezes a gente precisa ficar mais esperto. E isso foi uma boa dica, porque a próxima vez, o próximo imóvel desse tipo, a gente vai correr atrás sozinho, direto no investidor, né, que é o certo, seria uma boa, correr atrás direto no investidor, em 2 investidores, né, para você ter um lucro. Todo mundo vai ficar satisfeito, todo mundo vai ficar feliz, mas não vai ser uma coisa legal, não vai ser antiético, não vai ser nada, porque vai ser isso mesmo. Você é um investidor, o investidor ele compra para investir, ele quer recuperar o investimento dele, tá certo? Então é isso. Então morar na praia é bonito. Eu vou incluir estou incluindo no vídeo umas visões da praia que são minhas. Vocês vão ver até que tá meio tremida, porque foi eu mesmo que fiz. E eu sou ruim nisso. Tá bom? Obrigado.